Reverendíssimo e querido amigo Padre Paulo César Terra, diretor da Presença Salesiana, ministros extraordinários, coroinhas, amada comunidade aqui reunida, meus irmãos e minhas irmãs que nos acompanham nesta transmissão, que estão rezando conosco pelas nossas redes sociais. Minha fraterna, meu cordial boa noite, minha saudação fraterna a todas e todos. Boa noite. Que bom, estamos hoje celebrando a ascensão de nosso Senhor. Nesta pregação, quero dividir alguns aspectos importantes. O Concílio Vaticano II, o grande concílio que fez muitas reformas importantes em nossa igreja, ele tem um documento chamado Gaudium et Spes, Alegrias e Esperanças, e ele faz uma sinalização de alguns problemas que nós, enquanto igreja, enfrentamos já desde muito tempo. O problema do ateísmo, né? E este documento elenca um probleminha que hoje esta liturgia nos traz em mente essa reflexão do testemunho e da orientação que nós temos, né? Bom, qual é então o que muito ateísmo vem se alimentando quando eles, por exemplo, fazem a crítica dizendo o seguinte: olha, o problema de vocês religiosos é que vocês ficam muito com a cabeça lá em cima e rejeitam a vida, rejeitam o mundo, deixa a coisa caminhar como está, como se aqui não necessitasse de transformação, como se aqui nós devemos estar sofrendo mesmo e a gente deve aceitar aqui, né, não ter dignidade, estar aí coniventes com as maldades e ficar só nessa. Não, mas no céu eu vou ser, né, melhor, lá eu vou ser feliz, aqui é para sofrer mesmo. Essa postura é uma postura equivocada. Esse pensamento é um pensamento equivocado. Não é cristão. Também, um outro aspecto que o ateísmo faz crítica ao dizer o seguinte: nessa mesma perspectiva de só nos transferir para o paraíso, só nos referenciar para o céu, nós não consideramos e não valorizamos nosso corpo. Nosso corpo não presta, né? Nós temos até umas ideias filosóficas que diziam que o meu eu verdadeiro é alma, o corpo é prisão da alma. Desde a antiguidade nós temos essas dicotomias que também são incoerentes perante o cristianismo de verdade. Agora sim, já tomados consciência, né, que o ateísmo se alimenta dessas críticas, a liturgia hoje vem nos iluminar. Se nós estamos com esta ideia, meus irmãos e minhas irmãs, estamos errados. Primeiro vamos reparar hoje na festa da Ascensão. Jesus, como foi dito no Evangelho, sofreu, e sofreu com o quê? Com o seu corpo. Então, sua alma, sem dúvida. Aqui por trás nós temos, sempre que lembrar, temos a sombra do mistério da encarnação. Deus se fez gente como a gente, só não foi no pecado. Claro, ele é Deus. Então ele chorou, ele sentiu fome, ele sentiu toda a dor de toda a tortura na cruz. E ele, ao terceiro dia, ressuscita inteiro, não separado, inteiro. Hoje, a festa da Ascensão, Jesus, corpo e alma, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. É o quarto mistério do texto dos mistérios gloriosos que a gente medita. Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, sobe ao céu. O corpo é importante sim, devemos cuidar da nossa saúde,
devemos entender que aquilo que é natural em nós é bênção de Deus. Deus nos fez assim. Então não tem essa história. A primeira leitura é muito peculiar para nós. Quando os anjos dizem: o que vocês estão aí olhando para cima? Tudo bem, Jesus subiu, tá? Subiu, mas ele voltará. Agora começa a nossa missão. Então vejam, é importante esta noção. Começa a nossa missão. Nós, batizados e batizadas, vamos ao mundo evangelizando, vamos ao mundo pregando Jesus Cristo. Então, não tem essa, ficar olhando para cima, referenciando só o céu. O céu já começa aqui. O céu já começa na luta pela implantação do reino de Deus em nosso meio. Continuando, hoje também celebramos, meus irmãos e minhas irmãs, o dia da comunicação social. Ide e comunicai o evangelho a todas as criaturas. Nós, em algum momento, podemos pensar: isto aí é coisa de televisão, rádio, jornal. Não. A comunicação social é comunicar a verdade para todos os povos, para todas as criaturas. Então não é somente os meios, mas também nós todos, na missão de evangelizar, levar a verdade que é Jesus Cristo. Quero encaminhar para encerrar esta nossa reflexão de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, fazendo um exame de consciência importante dentro deste mandato da evangelização, da missão de comunicar a verdade. Nós então vamos fazer um pequeno exame de consciência. Já começou e vai ficar pior, a gente já sabe disso, a campanha política. Já começou, vai ficar pior. Nós, cristãos, devemos comunicar a verdade. Fake news é pecado, porque é o pecado da mentira. Primeiro ponto, que nenhum meio de comunicação social faça propagação de engano e de mentira. Muito menos nós cristãos. Então, como profetas que somos, batizados, devemos lutar contra o que é errado. Um outro ponto muito importante, nós, enquanto cristãos, comunicadores da verdade que é Jesus Cristo, não podemos jamais romper com a fraternidade. Jamais. A política divide. Cristão não pode aceitar divisão. Cristão tem que aceitar o amor, a solidariedade e a fraternidade. Eu tenho todo o direito e devo de discordar de ideias, não de pessoas. Eu discordo da sua ideia, mas eu te amo porque você é meu irmão, você é minha irmã. A gente, cristão, precisa estar atento a isso. Isso é muito sério. Mas eu apoio este lado da política. Eu te odeio. Está errado. Está errado. Não tem que odiar ninguém por causa de política, não. E nunca nos esqueçamos. A gente briga por causa de muita coisa política e no final eles estão se abraçando. Né? Cristão não pode fazer isso, não. Devemos comunicar a verdade, devemos amar. Eu discordo da sua posição política. Que bom. Que bom, isso só mostra que você pensa diferente de mim. Nós somos irmãos, não podemos nos odiar por conta disso. Jesus nos salvou a todos. Jesus veio trazer o amor
para todos. E o cristão, a cristã, nós somos espelho de Jesus. Quem nos olhar deve, no mínimo, encontrar, identificar Jesus no nosso testemunho. Percebe? Você pode pensar diferente, é seu direito de pensar diferente. Eu te amo, meu irmão e minha irmã. Discordo do que você pensa. Não podemos romper nunca a fraternidade. Isso não significa, repito, a gente não faça correção fraterna. Encerro nesse campo da comunicação da verdade, fazendo aqui referência. A cabeça subiu, Jesus, nós somos o corpo. Também possamos, com a graça de Deus, unidos subir. Também fazermos nossa Páscoa e sermos glorificados. Como na primeira leitura foi dito, nós só morremos uma vez, e depois vem o julgamento. Com todo carinho aos meus irmãos de outra confissão religiosa, mas em nossa doutrina, aqui não existe a ideia de reencarnação. A primeira leitura disse isso. Só se morre uma vez. E acabou, né? Então, é importante, enquanto corpo e igreja, percebamos que cada um tem um ministério. Somos nós ministros ordenados, o ministério leigo, né? E o campo da política é dos leigos, não é de nenhum ministro ordenado. Se tiver um diácono, um padre ou quem quer que seja, que venha a estar pedindo voto, está errado. Está errado, não pode. Divide a comunidade, divide a igreja, e isso está no Código de Direito Canônico. Que possamos nós, meus irmãos, né, pedir a graça de Deus, a graça do Pai, para que nesta festa da Ascensão possamos, adorando o Senhor Jesus, que é Deus, caminhar, evangelizar, comunicar a verdade sempre, na fraternidade e no amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.